senhora vê essa questão da intolerância religiosa dentro do nosso culto? A senhora passa por isso lá onde está estabelecido a sua casa de culto? Eu sou de uma cidade, né, onde predomina o evangélico, prefeito, secretários de governo, e mesmo assim é uma cidade que tem muitos terreiros. É permitido a liberdade de culto em Maricá, salvo exceções de excessos em praça, não é permitido, festa afro não é permitido, presente de Iemanjá não é permitido. Mas tocamos o nosso candomblé, saímos com traje religioso, nunca sofri nenhum tipo de ataque, nem o meu pessoal. Conheço histórias lá em Maricá de intolerância religiosa, sim, como em todo lugar, né? Infelizmente, tem essa falta de respeito. E a gente tem insistido muito nas palestras, na conscientização do respeito, a força da lei, para ajudar nesse curso, né? Que a liberdade de culto tem que existir. Na Praça de Maricá tem uma rádio evangélica 24 horas por dia. Então, eu não tenho o que dizer muito na minha cidade, não, mas lamento pela cidade do vizinho. Lamento muito as coisas que eu tenho visto. Sim, sim. Isso significa dizer que não há uma regra, né, em Maricá com relação à intolerância. Ainda que nós tenhamos alguns traços de intolerância, não é uma regra, né? O governo conduz com tranquilidade essa questão? Mais ou menos. As escolas proíbem o traje religioso. As crianças não podem ir. Eu tenho crianças, às vezes, de quelê, que não podem ir de branco para a escola. Tem que ir de uniforme. Eu tenho filhos que não podem botar branco no trabalho. Lá em Maricá, tem que colocar a cor exigida do trabalho. Então, eu vejo aí um preconceito, que a criança não pode, ela não tem o direito nem de botar um ojá. Eles não permitem. Eu não sei no Rio. Permite no Rio? Algumas escolas até sim. Algumas escolas não tem muita coisa, né, Marta? Algumas escolas até sim. Outras lá não se permite, por exemplo, festa em praia, festa em cachoeira, festa religiosa tem que ter autorização do poder público. Você não pode chegar com seu atabaque, suas baianas, para fazer um presente sem autorização do poder público. Entendeu? Tudo isso que nós passamos, né? Cachoeira é proibido entrar. Sim. As cachoeiras de lá são proibidas o acesso para... Eles colocam placas, né? Proibido despacho, né? Então a gente não tem mais acesso às cachoeiras de Maricá. Embora a lei permita, né? Mas a gente sabe muito bem que a questão política nesse país faz o que bem quer, o que bem entende. Né? As bancadas, a maioria é evangélica. Nós não colocamos os nossos lá. Né? Não sei porquê, mas acredito eu também pelo fato de dezenas de pessoas do culto querer se eleger ao mesmo tempo, né? Quando poderíamos se unir, colocar um, depois colocar outro. Acaba não elegendo ninguém. Acaba não elegendo ninguém. Percebe-se que nenhum dos nossos representantes, vamos dizer assim, consegue se eleger. Falta muito para o candomblé as políticas públicas, né? Assim, o nosso povo é muito desprotegido, muito desprotegido. A própria lei 10.635, que impõe o ensino, né? A matéria do ensino afro nas escolas. Eu não vejo isso acontecer. Pelo menos na minha cidade não ensina. A matéria de matriz afro não ensina, não é permitido. Então, eu já acho isso aí um erro muito grande da educação, não ensinar a origem do povo brasileiro, né? E não pode nem ter festa folclórica com esse tema, consciência negra, o próprio dia de folclore, porque é pejorativo, tudo é macumba. Então, a criança não sabe o bumba meu boi, o tambor, que
tocou tambor é macumba. Então, as crianças já são criadas dentro desse racismo religioso, com esse preconceito, entendeu? Isso destrói a nossa cultura, porque vem lá de baixo, né, da idade do meu neto, que tem 4 anos, você ensinar que a sua origem é negra, seu cabelo é crespo, e é essa luta contra o racismo institucional, religioso, que é uma luta árdua, né? A gente todo dia avança um pouquinho e retroage um pouco. A gente não consegue realmente ter uma vitória. É bastante tranquila a ideia da intolerância. Porém, nós sabemos que a Casa das Águas, né, se assim eu posso chamar, é um ícone em Maricá, né? Não estou falando a nível de resistência, de nada disso. Estou falando de agente multiplicador dessa ideia maravilhosa que é o candomblé, desse amor que o candomblé faz. O que a senhora entende quando a gente fala de candomblé e Casa das Águas em Maricá? Então, a Casa das Águas foi a primeira instituição religiosa a ter um alvará permanente. Né? O governo nos concedeu essa permissão jurídica de tocar, claro, dentro da regra de horário, né? Você tem que respeitar a lei do silêncio. Então, quando o governo cedeu esse alvará definitivo e eu consegui legalizar o terreiro, que é uma questão também muito importante para o terreiro poder ter uma expressão, ter um respeito, um respaldo. O que a gente consegue na Casa das Águas? Avançar além do religioso, avançar o ponto de cultura, o ponto de leitura, o resgate do jovem de periferia, trazendo ele para projeto musical, para projeto de artesanato. É você não só ceder a cesta básica, mas ceder a condição de dar o alimento, porque às vezes você dá uma cesta básica e a pessoa não tem nem um bujão de gás. Então, é trazer o pai daquela criança de periferia, independente da religião daquele pai. O importante é você levar um acolhimento. A Casa das Águas abre as portas para receber apenado. Quem são os apenados? São os réus que, em parceria com o fórum, o juiz determina que aquele réu pode ser recuperado com serviço comunitário. Eu abro as portas da instituição de domingo a domingo para que aquele apenado preste o serviço dele e resgate o documento dele, né, de absolvição. Trazemos essas crianças num espaço de segurança, um espaço de mata, um espaço de área verde, um espaço livre que as crianças podem brincar, ainda sem a violência urbana, porque nós não temos esse medo da criança estar brincando ali e de repente ter uma bala perdida. Lá a gente deixa as crianças se sujarem no quintal. E eu gosto muito dessa liberdade lá. A Casa das Águas avança nesse olhar, o olhar de resistência, porque a cidade já não deixa mais espaço para brincadeira, né? Não deixa mais espaço para as crianças crescerem no candomblé, aprenderem um instrumento como criança, não como adulto, que eles têm que aprender como criança. Porque eles são do tamanho desse atabaque, né? Muitos deles são do tamanho desse atabaque. Então, a minha preocupação, a minha grande preocupação é de não conseguir me envolver com a família daquele jovem. Tirar ele do tráfico ou não deixar ele entrar no tráfico, para mim, é um projeto de religião, um projeto de família, que eu fico muito triste de perder jovem para o crime. Então, o nosso candomblé, ele é maravilhoso, porque ele dá a profissão, ele ensina tanta coisa que a pessoa pode trabalhar e fazer, né? Fazer um dinheiro dentro da sua família. Ele orienta de todas as formas para que você não se perca na vida. E temos essa luta aí de resistência. E a Casa das Águas vai viver muitos anos com essa perspectiva. Vai estudar e vai trabalhar.
Então, Porque já a que- religião é para isso. Vai estudar e vai trabalhar.